Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Agora a gente vai falar sobre Kapha, ok? Se escreve com K e PH. Mas tem gente que pronuncia Kapha. Eu não tenho muita clareza por que essas pessoas pronunciam assim. A forma como eu aprendi é Kapha. Kapha. Não são assim, mas Kapha. E a energia de Kapha é basicamente a energia da aglutinação. É a energia que transforma água e terra em argila, ok? Nem água nem terra tem as propriedades de argila, certo? Então pense em Kapha como argila. A capacidade de manter as estruturas coesas e moldáveis, certo? Bom, então a energia de Kapha é uma energia fundamental para que a gente tenha qualquer tecido e no nosso corpo ele de alguma maneira sai da linha através de um excesso de acumulação de muco, ok? Então anota aí, existem 5 setores de Kapha no nosso sistema. Mais na nossa cabeça, que tem a função de lubrificar essa área do cérebro, essa parte que a gente chama de Tarpaka Kapha. Ele tem a função de dar a sensação de que tudo está bem, e também um lugar onde as memórias são, é o filme onde as memórias são impressas, ok? Depois desse a gente tem um outro que a gente chama de Bodhaka Kapha, que é o muco que fica nessa região da boca, que ela é responsável por iniciar o processo de digestão, preparar o processo de digestão, umedecer tudo que a gente come para que a gente possa digerir, ok? Depois desse, a gente tem um outro que a gente chama de Avalambaka Kapha, que é nessa região do tórax, e é o que permite que todos esses órgãos que estão em todo momento se mexendo, como o pulmão, o coração, etc., tenham uma camada que protege, que reveste isso, para que isso não fique atritando, ok? E não consiga ficar toda hora pulsando sem que ele desgaste, ok? Esse é o principal, não é depósito, mas assim, fonte de muco que tem no nosso sistema e não fica principalmente lá no nosso pulmão, ok? Descendo mais, tem o Kapha que protege o estômago, que a gente chama de Kledaka Kapha, que é um material alcalino que permite que haja ácido gástrico no nosso sistema, sem que ele fique corroendo o nosso estômago, porque tem uma barreira alcalina ali que protege. E por último, tem um Kapha mais disperso, que é o Shleshaka Kapha, que é o que está em todas as articulações, que está fazendo com que o nosso corpo como um todo possa funcionar de uma maneira oleada, suave, ok? Então isso é a ideia do Kapha como dato, como um sistema de suporte à vida, ok? Até aí não tem rinite, até aí não tem prostração, até aí não tem apetite baixo, até aí não tem nada de errado, ok? Então enquanto a gente está falando do Kapha como dato, a gente está vendo só as funções fisiológicas que ele desempenha para que a pessoa viva. Nesse sentido, todo mundo precisa ter Kapha, assim como Vata e Pitta, ok? Porque faz parte da fisiologia da vida que o dali existir, ok? Então, beleza. Então, quando a gente começa a ter uma maior capacidade de Kapha no nosso sistema do que o nosso corpo consegue operar com qualidade, por exemplo, você precisa de uma quantidade de água para fazer cimento, suponho. Se você começa a ter muita água ali, o cimento não funciona, né? Aí as coisas não ficam estáveis, não sei o que e tal. É como se, assim, no nosso corpo, o Kapha ele pudesse ser representado muito com essa ideia do cimento. Só que o cimento ele tem uma quantidade de água, uma quantidade de areia, terra, concreto, qualquer coisa assim, para formar um elemento coeso. Se essa massa está com muito mais de elemento de um lado ou de outro, ela perde a capacidade coesiva, tá? Então, entenda Kapha principalmente com essa capacidade coesiva, de manter matéria junta. E aí, quando esse cimento perde qualidade, quando ele começa a ficar assim excessivo no nosso sistema, tudo começa a obstruir. E tudo começa a ficar mais lento, ok? É como se você estivesse fazendo uma obra de construção civil com muitos dias de chuva excessivo. Fica difícil você construir ali, sabe? O ambiente fica muito úmido e as coisas perdem a capacidade de coesão porque elas ficam encharcadas demais, ok? E aí sim Kapha se transforma em dosha,
Normalmente você escuta muito mais essa palavra, vata, pitta e kapha são doshas. Isso é verdade só quando não estão agravados, ok? Aí eles começam a ser problemáticos. O que o kapha primeiro gera de problema? Anota aí. Ele primeiro te dá uma sensação de peso no estômago. A primeira coisa que acontece quando o teu kapha sai da linha é um pouco de peso no estômago. Em seguida, esse peso no estômago se transforma num processo de indigestão. Você começa a ficar não só pesado na hora que você come, mas você fica horas pesado. Horas pesado. E aí o que acontece? Depois, isso é a segunda fase, tá? Nessa segunda fase, você já começa a ter uma sensação de que a sua relação com a comida é uma relação assim, não quero comer mesmo, tá? Nesse estágio aí você ainda não emburreceu a tua fisiologia. No terceiro estágio você emburrece a tua fisiologia. E aí, o que você antes estava querendo assim, ficar de jejum, ou só de repente comer uma coisa picante, tomar um chá de boldo, você já começa a querer comer mais doce. Você já começa a ter uma quantidade de toxina no teu sistema tal qual que você começa a querer fazer tudo que te faz mal, certo? Então, quando existe no primeiro e no segundo estágio, o kapha agrava, perturba o nosso metabolismo, deixa ele mais lento, mais preguiçoso, mais letárgico, mais com a chama baixa em banho-maria. Isso começa a gerar toxina, a qualidade do material que era para virar tecido no nosso sistema não vira e vira material intoxicante. E aí o intestino, ele fica, no caso do kapha, mais pegajoso, as evacuações ficam uma coisa assim, sempre com uma sensação de que não está saindo tudo, que é a característica mais comum do kapha. Vai no banheiro, mas tem uma sensação que está meio preso ali. Esse negócio que está viscoso é toxina misturada com kapha, tá? E aí, nesse estágio, o problema sai do teu canal digestivo e começa a circular no corpo, e você principalmente vê na pele através de coceira, ou algum branquinho, ou algum tipo de grau de alergia respiratória, certo? É a hora que começam as rinites, sinusites leves. Ainda não está nada obstruído, mas está sempre qualquer coisa, tá? E a pele coçando, com algum lugar coçando, com alguma sensação de excesso de umidade no sistema, tá? Até aí você consegue resolver a sua vida principalmente com uma quantidade grande de jejum, diminuir muito a quantidade de comida que você está ingerindo, você só come quando realmente você está com muita fome, e uma quantidade muito grande de erva que estimula o teu apetite, ok? Então assim, nesse caso que você ainda não ficou doente, você só está prestes a ficar doente, você consegue manejar ele com uma dieta restritiva e com ervas que você ainda consegue comprar no supermercado, tipo cominho, mostarda, gengibre, capim-limão, todas essas ervas. Oi? Louro também. Todas essas ervas para fazer que a gente usa na masala kapha, que são para aumentar o metabolismo, ok? Porque já tem um grau de toxina que você não precisa só mais tirar o excesso de muco, você precisa tirar um excesso de muco que apodreceu no teu sistema em algum grau. Depois daí a história começa a descambar. E aí você começa a ficar com crise alérgica, você começa a ficar com sinusite, você começa a ficar com rinite, onde esse problema que está circulando no teu sistema começa a atacar algum setor do teu sistema que está mais frágil. Aí pode ser prioritariamente estômago, pulmão, boca, a vagina também, todos os lugares são muito úmidos, o útero, em algum grau, às vezes, a musculatura também, mas principalmente já começam a ser áreas onde o kapha tem uma estrutura energética parecida com a região do corpo que está ali, baço também, mas, por exemplo, ainda não está atacando o coração, não está atacando os ossos, assim. Nesse primeiro momento, você tem perturbações da característica da doença em lugares que são característicos da doença, ok? E aí, quando ele se aprofunda e se instala, ele começa a danificar aquele tecido. Então, você já começa a ter uma bronquite num nível que aquilo dali já começou a ter algum impacto sobre os seus brônquios em si. Ou você começa a ter um grau de indigestão tão forte que qualquer coisa que você come pode ser uma alface, que, cara, não é digerido nem uma alface. O processo já piorou de uma tal forma que ele quase não tem mais nenhuma qualidade. Você tem um problema clínico que você vai no médico e ele fala, você está com um problema, ok? Então lá para o quarto, quinto estágio é o que a gente vai nos nossos médicos e eles
conseguem ver um quadro de vários sinais que fala, isso é uma síndrome bem definida. E no 6º estágio, que é o estágio final, essa síndrome que estava no início começa a desencambar em outra crise. Tá? Então, por exemplo, você está com diabetes, aí você começa a ter um problema de microcirculação no pé, não sei o que e tal. São doenças secundárias a partir de uma doença principal, ok? Só que o fundamental é a gente entender que no inverno úmido, que é essa época que a gente está entrando agora, e no Rio de Janeiro entra no final de junho, ali do 15 de junho ao 15 de setembro, é a época trágica dos CAFAs. Sendo que agosto é a pior parte da história, porque é quando esquenta. Tá? Então anota aí, sempre que você tem alguma coisa que está fria e úmida, ele acumula CAFA. Ele começa a gerar o problema, mas ele ainda não aparece como um problema. Quando bate o calor em seguida, isso já enuncia o problema. Então, por exemplo, se você fica toda hora no ar-condicionado frio e você fica saindo direto para o calor, isso em algum geral também agrava CAFA. Tá? E para você tratar isso, é importante que você sempre use coisas que são quentes e secas, que sejam secantes. Por exemplo, uma combinação de 3 temperos, que é pimenta do reino, gengibre e canela, isso é fundamental na vida de um CAFA para ele sobreviver. A decocção disso, que a gente fica cozinhando uns 15 minutos em fogo baixo e depois põe isso numa garrafa térmica. CAFA não deve beber água sem estar quente e sem ser picante no inverno, tá? Porque ele já está todo empapado, todo ali meio que quase que estagnado. Se você ainda não põe nada que seja mais picante assim para abrir os canais, aquilo dali você fica bem mal, ok? Então essa é uma forma bem simples, tem outras ervas como titrac, tem vários aspectos no Ayurveda que a gente usa. O Ayurveda é muito especialista em estimular o metabolismo, certo? Mas todas essas crises alérgicas que a gente acha que existem como sendo uma coisa assim, chegou a primavera, época das alergias, para o Ayurveda isso é resultado de um processo de acúmulo de muco que ficou congelando na geleira durante o inverno com a umidade, e aí quando bateu o sol da primavera aquilo derreteu e esse rio caudaloso é o que faz a gente poder nessas margens ter as alergias. Entende como é que é esse processo? Então, para a gente ter uma vida com um CAFA muito saudável, a gente precisa fazer atividade que seja com vento batendo e que seja quente. Por exemplo, andar de bicicleta e correr, desde que o CAFA não esteja em sobrepeso, é uma atividade física que é recomendável, mais do que ficar dentro da água, por exemplo. E também sempre usar mel. Mel é o grande meio de sobrevivência do CAFA no Ayurveda, porque ele esquenta e seca, que são as duas coisas que são importantes pra gente. Então, a gente sempre vai usar as ervas no Ayurveda pro CAFA com mel, porque além dele tratar o plasma, ele trata o tecido adiposo, que são as duas coisas que normalmente os CAFAs mais reclamam, que é desinchar e que é emagrecer, e a parte do metabolismo. Então tem um outro vídeo lá de emagrecimento saudável de CAFA, que a gente basicamente faz a seguinte ideia. Primeiro a gente põe para ir no banheiro, depois a gente estimula o metabolismo, depois a gente começa a drenar e depois a gente começa a emagrecer, ok? Então sempre tem que seguir isso. Primeira coisa que a gente faz é passar trífala, que é para raspar o intestino grosso. Isso daí a gente vai conversar depois. Depois ervas para estimular o metabolismo, como esse tricatur. Aí depois que a gente entra nos diuréticos e aí depois que a gente entra nos que comem tecido adiposo, ok? Por isso que o Ayurveda funciona, porque ele pega o processo como um todo de uma forma inteligente, natural, e vai seguindo passo a passo o processo metabólico, certo? Show? Show. Maravilha. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!